Neste verão, a Rússia vai atacar a OTAN. E não estamos falando apenas de pequenos avanços graduais nas fronteiras. Estamos falando de um ataque relâmpago, rápido e profundo, nos estados bálticos. Um ataque tomaria grandes áreas em dias, com a Rússia tentando avançar pelo leste da Polônia e conquistar o máximo de território possível. O objetivo seria trocar o território por garantias de que a OTAN retirará todo o apoio à Ucrânia e aceitará outras exigências russas sobre o futuro da aliança. Se você é como eu, sua reação imediata a isso foi: mas que diabos? Quero dizer, isso parece insano, não é? A ideia de que um fracasso russo na Ucrânia poderia arriscar uma guerra nuclear com ataques diretos a membros da OTAN, como Letônia, Lituânia e Estônia. E ainda assim, é exatamente isso que Ilya Serikin acredita que pode acontecer. Em vez de lamentar o desfile do Dia da Vitória cancelado, Vladimir Putin pode estar planejando a aposta mais desesperada da história militar russa moderna. O mais interessante é que Ilya Sekharin não é qualquer um, ex-comandante de drones do exército ucraniano, agora é conselheiro não oficial do alto comando militar. Ele é um homem que já esteve na linha de frente, ajudou a planejar defesas e contraofensivas e está convencido de que os membros da OTAN ainda não estão levando a sério as maneiras como os drones mudaram completamente os campos de batalha modernos. Ele atua como uma Cassandra, alertando Europa e Estados Unidos de que estão ficando para trás na tecnologia militar mais crítica deste século. Se isso faz ele parecer intenso, você não está errado, mas ele também é muito simpático e tem ótima visão sobre o que é lutar uma guerra existencial contra uma potência nuclear instável. Planejamos conversar com ele por 1 hora, mas nos aprofundamos tanto nos detalhes do planejamento militar ucraniano, da guerra e se Moscou atacaria a OTAN neste verão que acabamos falando por 90 minutos, não vou mentir. A entrevista mais interessante do canal até agora, repleta de insights para quem se interessa por conflitos modernos, tecnologia militar ou pela experiência de um piloto de drone ucraniano. Eu realmente gostei da entrevista, e ela certamente mudou a maneira como penso sobre o futuro da OTAN, da Ucrânia e da Europa de forma mais ampla. Então, aqui está. Aproveite! Olá, pessoal. Bem-vindos de volta a... Eu ia dizer mais um episódio, mas é mais uma entrevista com Ilya. Eu não vou errar isso. Secherin. Sim, pode dizer assim. Secherin ou segurança? Beleza. Eu prometi pra mim mesmo que não ia fazer isso, mas mesmo assim eu fiz. Prazer ter você conosco. Faz alguns meses desde nossa última conversa. Nós tivemos uma conexão de internet terrível, eu lembro-me, o que dificultou as coisas. Mas desta vez, sem conexão de internet nenhuma. Para quem não sabe, Ilya é um oficial de defesa ucraniano com acesso direto às decisões de comando da linha de frente e às adaptações estratégicas. Ele está ligado à liderança militar ucraniana enquanto ela lida com a guerra de drones. Você foi um piloto de drones na linha de frente. Sim, só antes de começarmos, quero deixar claro que não tenho um contrato oficial com o governo ucraniano. Então, não posso ser descrito oficialmente como um representante do governo. Sou apenas um conselheiro não oficial para os membros seniores do alto comando ucraniano. Vamos colocar assim para talvez... Corrigir você. Quando você foi piloto de drone? Eu fui piloto de drone em 2022 e 2023 e depois disso eu meio que fui avançando na área de assessoria. Também trabalhei para o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. E então, acabei desde 2024. Tenho aconselhado o então vice-primeiro-ministro, agora o atual ministro da Defesa da Ucrânia, Vedarov, sobre guerra com drones e sobre o uso operacional de drones nas linhas de frente, e algumas outras coisas interessantes. Na verdade, escrevi um livro sobre isso. Bem, você tem muito a contar. Tenho muito a dizer, mas nem tudo posso revelar agora. Mas espero que um dia eu possa preencher essas lacunas. Mas ainda assim, temos bastante margem para conduzir nossa discussão. Perfeito. Talvez Rise of the Machines também. Sim, esse é o título do livro. E principalmente ele é focado em 2024, então eu não descrevo nada que aconteceu desde 2025, 2026, por motivos de segurança. Podemos falar sobre 2025 desde que não envolva operações atuais. Claro. Ótima pergunta para começar. A Ucrânia é obviamente o campo de batalha mais intensivo em drones do mundo atualmente, acho que nunca houve nada igual. Como você acha que isso evoluiu? Se não pudermos falar sobre 2026, se pudermos falar sobre 2025, como você acha que as coisas evoluíram desde, digamos, o início da guerra ou o meio da guerra até o ano passado? Bem, o mais curioso ou o mais interessante sobre a guerra atual é que ela está em desenvolvimento, então tudo está mudando muito rápido. E o ritmo dessa mudança
parece estar acelerando. Então, esses ciclos em que os ucranianos mudam as frequências dos seus drones e os russos tomam contramedidas, só para dar um exemplo, acontecem muito rápido. E atualmente, podemos falar sobre o futuro, em termos gerais, em 2026, que atualmente há um aumento das plataformas robóticas, os robôs terrestres, ou melhor, veículos terrestres, como são chamados. E também há uma mudança em como os drones estão sendo empregados. Então, venho defendendo isso desde 2024, que os drones deveriam ser usados de uma forma operacionalmente mais criativa. Então, concentrar drones em pontos-chave na linha de frente para ações ofensivas e defensivas. Então, eu acho que este ano vai haver um grande avanço, espero, em termos operacionais, estratégicos e no nível tático, à medida que Ucrânia e Rússia aprendem a empregar melhor suas capacidades de drones e como posicionar suas forças. Porque no Ocidente há meio que um despertar, tipo, ei, precisamos de drones, mas, atualmente, eles realmente não sabem como fazer isso. Conversei com o Alto Command do Exército Britânico e alguns americanos. E eles já querem ter isso, podemos chamar de dronificação das suas forças. Eles querem introduzir drones no Exército, Marinha e Força Aérea, mas não sabem usá-los, pois drones não são só pequenos quadricópteros na linha de frente. Então, por exemplo, na Ucrânia, você tem essas grandes formações de drones, como forças integradas operacionais, que possuem pequenos drones voando até 20 km e eles fazem ataques de 30 a 120 km, são drones de longo alcance. Existe guerra eletrônica em diferentes níveis, então esse sistema é realmente sofisticado e a forma como você estrutura a sua força é o que realmente vai fazer a diferença. E tudo isso acontece justamente no momento de confronto entre os países ocidentais e esse eixo da desestabilização, como podemos chamar, a coalizão não oficial de Rússia, China, Coreia do Norte e Irã. Você mencionou maneiras criativas, as pessoas estão usando drones lá. Você pode compartilhar algumas dessas maneiras criativas ou isso fica só para 2026? Podemos falar sobre isso. Descrevo no meu livro. Então, no início de 2024, vamos voltar um pouco para o final de 2023, a contraofensiva ucraniana fracassada e a percepção da liderança ucraniana de que algo deu errado. Zelensky escreveu um artigo, acho que foi em 1º de novembro, na The Economist, no qual ele disse que há um impasse entre as forças russas e ucranianas por causa da transparência do campo de batalha. Então, você não pode reunir forças. Você não pode reunir artilharia, blindados, infantaria no ponto decisivo da linha de frente para fazer uma penetração e depois explorar e fazer a transição de forças estáticas para forças de manobra. E eu estava trabalhando com o Estado-Maior na época. Então eu enviei um memorando através de Kolinov Senek, que era o chefe de um departamento e continua sendo o chefe de um departamento no Estado-Maior. E eu pedi para ele repassar ao departamento operacional. E então, nele, eu disse que o drone é o divisor de águas que ele já tem. Então você precisa usar mais o drone. Você realmente precisa, isso é, 2023. Isso foi no início de 2024. Na verdade sim, o primeiro documento foi no final de 2023. Era só um memorando de 3 páginas dizendo que vocês devem focar em drones e criar forças de drones como um comando próprio. Vocês devem formar grupos de infantaria de drones para penetrar a linha de frente e empregar os tanques como na Segunda Guerra Mundial. Então vocês precisam concentrá-los no ponto crítico, fazer uma concentração de drones, como era feita a concentração de tanques na Segunda Guerra Mundial. E então, essa concentração de drones vai criar uma correlação de forças favorável, como uma correlação local de 100 para 1 a nosso favor, através da qual podemos então fazer uma penetração na zona letal dos drones russos e envolver o agrupamento de forças russo. É sobre isso que falam quando mencionam enxames de drones? Enxames de drones são um pouco diferentes, sendo mais uma questão tecnológica, e é assim que eu os chamo depois. Primeiro foi chamado de ataque massivo de drones, depois de Blitz ou Blitzkrieg de drones. Eles tentaram isso recentemente em Gulaipola, e as primeiras versões disso foram testadas durante a incursão em Kursk em 2024 no verão.
Então, um enxame de drones é um conceito tecnológico. Basicamente, significa a autonomia dos drones para se comunicarem entre si. Então, quando um drone é abatido, outro drone pode reagir a isso e mudar o ângulo de aproximação, como os alvos são distribuídos, etc. Assim, eles se ajustam à interferência. Estamos avançando, mas não veremos resultados imediatos. A tecnologia de enxame não surgirá de repente. Então, a tecnologia de enxame consiste em vários componentes menores, como, por exemplo, mover os drones sem GPS. Isso já está sendo feito, já foi implementado. Ou atacar um alvo de forma autônoma. Isso já foi feito. Então, algumas peças do quebra-cabeça ainda estão faltando, mas Ucrânia e Rússia estão chegando lá. E nós vamos ver verdadeiras tecnologias de enxame em breve. Então, quando estamos falando sobre um grande número de drones concentrados em um ponto, essa é a ideia de simplesmente sobrecarregar pela quantidade? Eles não conseguem derrubar todos. Alguns vão passar e alguns vão atingir alguns alvos. A ideia de um blitz de drones é simples. Então, é como eu já fiz uma analogia com a Segunda Guerra Mundial, onde você reunia suas forças aéreas, forças blindadas e artilharia em um ponto-chave para fazer uma penetração. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, há uma linha de frente de 1.000 quilômetros e você tem 1.000 equipes de operadores de drones, e a Rússia e a Ucrânia os distribuem igualmente. Em uma frente de 10 quilômetros, há 10 equipes de drones russas e ucranianas. Se a Ucrânia deixar apenas forças mínimas, por exemplo, 3 equipes de operadores de drones por 10 quilômetros, isso vai liberar 700 equipes de operadores de drones que vão concentrar seus esforços contra uma linha de frente russa de 10 quilômetros e criar uma correlação de forças de drones de 10 para 700. Então, como a correlação russa? Claro, é mais complexo, pois drones têm alcances variados. Além disso, eles seriam posicionados em uma frente de 50, não de 10 quilômetros, mas o principal esforço deles vai ser isolar essa frente de 10 quilômetros, e então você manda os robôs terrestres, não sei, em ondas. Por exemplo, digamos que podemos dizer 2.000 robôs terrestres atacando em ondas. E então, você tem outros 10.000 robôs esperando na reserva para serem introduzidos como um segundo ou terceiro escalão na zona de ruptura. Então, essencialmente, o que você faz é tentar identificar e destruir os operadores de drones russos no alcance crítico. Não é só dentro de 10 quilômetros, mas tão longe quanto for necessário para isolar o campo de batalha. E então, basicamente, você destrói tudo o que vê. Portanto, meios maiores como tanques, artilharia, veículos de combate de infantaria, etc. E depois que você destruir todo mundo, os russos vão entrar em seus bunkers e tentar se esconder. E é aí que você traz os robôs terrestres. Então, a função, o objetivo do robô terrestre não é tanto destruir os russos no solo, mas fazê-los se revelar. Assim, eles vão tentar assumir o risco. Então, atrair fogo. E aí, como você tem tantos drones, criando uma linha de frente muito avançada no campo de batalha, e também o grande número de drones vai permitir que você aumente, para tornar o tempo mínimo entre a identificação do alvo russo e sua destruição. Porque se você não tiver drones suficientes, tipo, seu drone de reconhecimento e vigilância vê o alvo, mas você precisa de alguns minutos para chegar lá. Mas se você já tiver um drone de ataque nessa área, ele ataca os alvos em poucos segundos. É por isso que você precisa de tantos drones em cada quadrante da área de avanço pretendida. Como estamos em relação a esses drones terrestres? Eu ouço muito sobre drones ou veículos terrestres autônomos. Como você os chamou? UGVs. UGVs aqui. Como estamos em relação a esses UGVs? Porque eu sinto que os drones de consumo, e depois eles ficaram muito mais avançados, e tem sido uma corrida para fazer drones cada vez mais avançados. E aí tem aqueles que vão na água, né? O pessoal estava basicamente transformando jet skis em bombas e os guiando até barcos. Como estamos em relação aos veículos terrestres? Não ouço muito sobre isso. Sim, chamamos de drones marítimos típicos. Marine trees, yeah. Veículos de superfície não tripulados. Mas não importa como você os chama, eles ainda são drones marítimos. Eles andam na água, podem ser jatos. Sim, e de acordo com dados oficiais, não estou revelando nada que já não tenha sido divulgado. A Ucrânia tinha planos de produção para 2025 de 7.000 robôs terrestres.
E este ano são mais de 25 mil, de acordo com informações oficiais divulgadas. Como são essas coisas? A maioria deles são robôs logísticos, mas eu disse ao Fedorov que é preciso armá-los e usar todos em um ponto-chave, atacando em ondas ou mantendo alguns na reserva. Mas eles precisam estar concentrados contra um setor para realmente fazer a diferença. Se você simplesmente os dispersar, especialmente os robôs de assalto, diferente dos robôs logísticos, eles podem ficar espalhados por toda a frente para levar suprimentos e evacuar feridos. Mas para os robôs de assalto, eu acho que este será o ano dos robôs de assalto. Como é um robô de assalto? Ele é uma bomba suicida ou tem uma arma montada em cima? Sim, ele pode ter um drone kamikaze, mas na maioria das vezes, quando falo de robôs de assalto, queremos dizer um robô terrestre. Ou pode ser uma plataforma com rodas ou esteiras equipada com uma metralhadora controlada remotamente, geralmente uma metralhadora M2 Browning ou um lançador automático de granadas. Existem essas variantes, principalmente duas. Pode ser um robô suicida. Atualmente a Ucrânia tem muitos robôs terrestres cada vez melhores. E os sistemas de comunicação deles estão melhores. Nós temos diferentes, pelo menos, 3 sistemas de comunicação, como link via satélite, muito importante, e redes mesh. Nós temos tecnologia LTE, como a tecnologia dos telefones celulares. Essas tecnologias são suscetíveis a interferências da mesma forma que os drones, porque eu sei que se fala muito sobre a fibra óptica. Então, hoje de manhã eu estava fazendo um vídeo sobre vespas, mamangavas, esses drones que têm inteligência artificial embutida de alguma forma. Então, se houver uma interrupção, ou até mesmo se o cabo de fibra óptica for cortado, eles conseguem terminar o trabalho, o que me impressionou. Sim, os links de comunicação são fundamentais em qualquer drone, seja terrestre, marítimo ou aéreo, independentemente do domínio. E o melhor é ter vários canais de backup. Assim, se um for bloqueado ou destruído, você pode usar outro. Sim, claro, o principal atualmente é o Starlink nos robôs terrestres. Não é segredo e é muito confiável, e é quase impossível de bloquear. Mas se você concentrar eles, acho que não pode ter mais do que 220, 260 terminais Starlink por 10 km, porque a largura de banda começa a deteriorar. Mas você pode ter outras tecnologias, como redes mesh, você pode até instalar cabos de fibra óptica. O que é uma rede mesh? Uma rede mesh é basicamente pontes Wi-Fi conectadas entre si. Por exemplo, Desculpe, percebo que isso é literalmente como uma rede mesh Wi-Fi. onde elas são parecidas, mais protegidas, como uma versão mais protegida e avançada do Wi-Fi. Por exemplo, os russos gostam de usá-las porque eles ficaram sem acesso ao Starlink. Então eles estão tentando usá-las. Por exemplo, eles têm alguns desses drones Shahid. Eles tentam instalar tecnologia onde, na verdade, o operador pode ver o que está atingindo, em contraste com a geração anterior de drones Shahid pré-programados. Para isso, eles precisam de um link direto entre drone e operador. E assim, eles podem enviar cerca de 100 ou 50 drones e eles precisam estar a cerca de 20 km ou 100 km entre eles. E assim, eles funcionam como 3 transmissores. E é por isso que se você atingir ou destruir um drone, outro drone pode captar o sinal e funcionar como um retransmissor. Essa é a ideia por trás disso. E não há muitas empresas que produzem essas redes nacionais de alta qualidade. Existem algumas chinesas e há uma grande americana. Então é isso, eu acho. Você citou a Starlink e que a Rússia não tem acesso, precisando buscar alternativas. Eu não sabia que a Starlink era imune a interferências. Achei interessante. Nesse sentido, existe um equilíbrio? Estamos chegando a um equilíbrio nas tecnologias ou a Ucrânia está liderando? E como o acesso a algo como a Starlink afeta isso? Sim, então houve esse tipo de situação primeiro. Os ucranianos ficaram à frente dos russos em 2022, 2023, porque os russos dependiam principalmente dos seus drones Orlan-10 e drones militares de asa fixa maiores, enquanto a Ucrânia começou a adquirir primeiro drones chineses e depois peças de drones chineses. Esses eram comerciais. Sim, comerciais. E a questão é que aproveitar o mercado de componentes de drones civis
realmente ajudou os ucranianos, porque, por exemplo, para criar um chip de nível militar, você precisaria de 10 anos de testes. O processo burocrático é muito longo. Mas quantas iterações de chips ocorreriam no setor civil durante esses 10 anos? Então, se você simplesmente pegar o chip civil, ele pode não ter a certificação de segurança, mas seria 10 ou 100 vezes melhor do que o de nível militar. Como um drone da DJI de 10 anos atrás que conseguia voar cerca de 1 quilômetro. Esse é o equivalente de nível militar. E agora é tipo, sei lá, eu vi eles na loja outro dia e é tipo, esse aqui pode voar 25 quilômetros por uns 40 minutos e custa o mesmo preço daquele de 10 anos atrás. E eu tive um e era divertido, mas meio ruim. E isso evolui muito rápido. Desculpe interromper. Eu só preciso perguntar sobre os UGVs, os terrestres. Você mencionou que eles estão sendo feitos, usam esteiras e tudo mais. A gente pulou a parte comercial, porque eu não sei. Na minha cabeça, eu estava conversando com alguém da equipe mais cedo e eu disse, eu não sei o que são esses. São tipo carrinhos de controle remoto com bombas presas neles. A gente pulou a parte comercial e já foi direto para vamos fazer algo sério. Bem, não havia um equivalente direto de um UGV no mercado civil, mas eles foram inicialmente montados e alguns componentes ainda são feitos com peças civis. Por exemplo, o sistema de controle de missão dos drones foi simplesmente aproveitado de drones aéreos civis comuns e instalado na primeira geração de UGVs. Então, a tecnologia está sendo transferida, mas principalmente na forma de diferentes componentes e peças de drones, mas não como um produto acabado. E o produto acabado já não está sendo muito utilizado, exceto talvez os Mavics na linha de frente, porque você simplesmente... E a Ucrânia tem sido muito boa em criar uma integração vertical da sua produção e da produção interna doméstica de componentes de drones. Os ucranianos produzem desde hélices de drones até estruturas principais e motores. E isso realmente ajuda na resiliência da cadeia de suprimentos. Acredito que a Ucrânia pode ajudar os países ocidentais nisso. Então, os americanos, os britânicos e outros países da OTAN podem usar a Ucrânia como uma fábrica e os países vizinhos podem usar o ecossistema ucraniano. Como o Marketplace Brave One e fabricantes de componentes para trazerem os seus próprios, para fabricarem seus próprios drones. Você mencionou anteriormente o eixo de disrupção e a obtenção de coisas da China, a DJI, famosa por ser uma empresa chinesa. Como algo assim funciona? Porque você colocaria a Rússia e a China no mesmo grupo. A China não estaria interessada em embargar as exportações de drones? E como algo assim funciona? Sim, hoje em dia é realmente difícil com essa globalização e cadeias de suprimentos globais. É muito difícil controlar quem será o consumidor final do seu drone. O mesmo ocorre com a tecnologia ocidental e projetos tecnológicos. Há muitos componentes franceses, americanos e de outros países em drones russos, assim como em chineses. Só parando totalmente as exportações, mas isso traria grande impacto financeiro e forte oposição das empresas. Mas eu acho que os chineses já estão tentando restringir o acesso para os ucranianos, por exemplo, a fibra óptica. Houve um grande aumento no preço recentemente, um aumento de mais de 5 vezes no preço da fibra óptica devido à demanda da guerra entre Rússia e Ucrânia e também dos centros de dados, porque também temos que competir com o mercado civil. Claro. Eu me lembro de ter assistido a um vídeo um tempo atrás sobre como Kim Jong-un conseguiu sua Mercedes. Ele tem uma daquelas Mercedes blindadas de luxo, e um jornalista perguntou: Mercedes, por que vocês venderam isso para ele ou algo assim? Eles descobriram que passou por cerca de 6 empresas de fachada e depois retornou. A menos que você queira cancelar todo o comércio, as pessoas sempre vão encontrar um jeito de conseguir essas coisas. Exatamente. É tipo o mercado cinza. E se você olhar até para o comércio de commodities, a Rússia tem usado uma frota fantasma de petroleiros para continuar exportando. E não são apenas pequenos pacotes que você pode enviar para o exterior, são navios mesmo, e eles simplesmente fazem isso no mercado cinza. Então, a globalização, um dos subprodutos da globalização, é que fica meio difícil restringir a exportação de equipamentos tecnológicos ou equipamentos de uso duplo. Fizemos um vídeo e fiquei pensando, esses navios grandes como petroleiros parecem impossíveis de não ver, mas na verdade podem ser, pois desligam os transponders.
Ah, é isso. Então ele apenas segue seu caminho. Sim, o melhor é destruir a infraestrutura deles com drones ucranianos. E aí, isso é uma garantia certa de que eles não vão conseguir se aproveitar da economia mundial. Concordo? Falando sobre drones ucranianos e russos, neste momento, ou com base no que você pode comentar de mais recente, como você avalia o desenvolvimento de drones na Ucrânia e na Rússia? Quem está na frente? Quem está atrás? Igual? Sim, atualmente a Ucrânia saiu na frente. Acho que isso se deve principalmente a uma pessoa, que é o senhor Fedorov. Então, anteriormente, os ministros da defesa da Ucrânia eram meio ineficazes e corruptos. E eu acho que houve realmente um sopro de ar fresco com Fedorov assumindo o comando do Ministério da Defesa. E ele está introduzindo novos processos e novas formas de adquirir drones, além de algumas maneiras operacionais criativas de usá-los. E isso já está dando resultados. Por exemplo, acho que no mês passado ou no anterior, a Ucrânia recuperou mais território do que perdeu, mas não se trata disso. É só que, ok, a ofensiva de Gulaipólio não foi um grande sucesso. Quero dizer, foi um sucesso limitado. Mas talvez da próxima vez a gente tenha mais sorte, sabe? A gente trabalha nos erros que cometemos e consegue realmente causar algum dano aos russos, um dano de verdade. Nós até já os derrotamos. Mais do que sorte, é aprender com o que aconteceu da última vez e mudar as táticas. Eu li que a Rússia tem mais drones em algumas áreas do que a Ucrânia. Isso está correto? E se for, você acha que é uma questão de, sabe, você acabou de falar que a Ucrânia tem drones de melhor qualidade. Você acha que isso é algo que poderia superar a vantagem numérica da Rússia? Bem, em termos de quantidade, acho que a Rússia ainda está um pouco à frente, mas a Ucrânia está alcançando rapidamente. E realmente importa o tipo de drone. Por exemplo, em desta vez, a Ucrânia está enormemente à frente dos russos. E os drones russos, o problema com os drones russos é que o sistema organizacional e de aquisição deles é realmente ultrapassado e muito corrupto. Então eles têm esses dois caras. Eu esqueci o nome deles, mas um é o segundo do vice-ministro da Defesa. E só tem um cara que faz toda a aquisição dos drones. Então eles meio que... o apelido dele era Privada, eu acho. Sim, Coulson Privada. Você sabe, esse cara. Hoje de manhã fiz um vídeo sobre ele, mas também não lembro o nome dele. Se fosse Mike ou algo assim, eu provavelmente conseguiria. Ah, do banheiro. Banheiro. Então esse cara do banheiro, ele meio que monopolizou toda a produção e aquisição de drones, ou tenta monopolizar e tenta acabar com os pequenos fabricantes de drones eficazes e os fabricantes de guerra eletrônica na Rússia. E isso está ajudando muito a Ucrânia. Então, se pudermos talvez dar a ele uma medalha de herói da Ucrânia ou algo assim, isso realmente está nos ajudando. E eu acho que o que estou tentando dizer é que no final não são apenas os produtos que importam. São os processos que você define, estruturas organizacionais, formas de testar drones, tipos de empresas e todo o ecossistema. E eu acho que isso é o que Fedorov está fazendo, montando esse ecossistema, e isso vai trazer resultados. Já está entregando resultados e entregará mais para superar os russos. Acho que este ano veremos um avanço real. Acho que a corrupção é um problema enorme. Como em qualquer guerra ou evento histórico, a corrupção complica e dificulta tudo. Tem algo nos drones russos que você acha bom? Na verdade, tem muitas coisas. Sim, mas se você tem um monopólio e o sistema de aquisição não é muito transparente e é corrupto, naturalmente, por que você precisaria investir em novas iterações de tecnologia, de interferência ou em novas frequências? Se os drones vão ser comprados de qualquer jeito, você pode dizer, esses drones foram destruídos. Os ucranianos destruíram eles, mas na verdade nunca foram construídos, só houve corrupção. Isso acaba sendo útil para os ucranianos. E eu realmente acho que Putin queria fazer isso funcionar. Então esse cara, ele é meio que de uma geração mais jovem, não é um ex-general. Ele contratou alguém do setor privado sem notar isso, e agora essa pessoa fornece banheiros ao exército russo pelo dobro do preço.
Desculpa, Putin queria que isso desse certo para ele como um acordo ou que realmente desse certo para a Rússia? Sim, acho que ele queria que isso funcionasse para a Rússia. Ele tenta encontrar equivalentes russos de Fedorov e de Madiar. Madiar é o chefe das forças de sistemas não tripulados, mas enfrenta dificuldades devido à corrupção. E mesmo que ele traga caras do setor privado, eles não são verdadeiros empreendedores, mas apenas pessoas com conexões com o exército russo. Antes, eles construíam banheiros caros para o exército russo. Agora, constroem caros drones-banheiro. Não sei você, mas eu teria muito medo de ser esse cara. Putin diz, preciso desses drones ótimos. E ele responde, sim, fizemos eles. Pessoas caem de varandas com frequência na Rússia. Não sei se gostaria de ir contra isso. Sim, antes ele era responsável, eu acho, pelos drones Sudoplatov. E eles eram tão ruins que muitos caras das forças especiais russas acabavam se explodindo tentando lançar esse drone, porque eles eram muito pouco confiáveis. Mesmo com esse histórico, ele acabou nomeado o principal fornecedor do exército. Tenho certeza de que esse cara está ganhando muito dinheiro, mas eu não gostaria de estar no lugar dele agora. Vamos voltar aos drones ucranianos. Eu mencionei, ele estava fazendo um vídeo esta manhã sobre os zangões, o abelhão, essas novidades. Existe algum drone ou tecnologia de drone por aí, novamente, sobre a qual você possa falar? Que você acha que as pessoas ainda não ouviram falar? Que você acha, usando uma palavra que é particularmente legal? Acho que precisamos ficar de olho nos robôs terrestres. Então, os ucranianos, eu acho que eles estão preparando alguma coisa, mas ninguém sabe ao certo. Se eu fosse os russos, fugiria rápido da Ucrânia, pois algo realmente os espera lá. Sim, eu acho que sim. Nesse sentido, eu não vou entrar em detalhes. Claro. Em relação a capacidades de drones que vocês não têm, existe algo que você acha que nós ou a Ucrânia deveríamos ter mais, seja em termos de capacidade ou produção? Ou há algo que você sente que está faltando e que deveria ser corrigido? Acho que a Ucrânia está indo bem, mas o único grande problema que vejo agora são os planos russos de talvez invadir a Letônia, sondar a Letônia ou talvez algum outro país báltico. Então, pelo que parece agora, eles estão preparando o Distrito Militar de Leningrado, o grupo de forças do norte, que atualmente está ganhando experiência na Ucrânia. Eles rotacionam tropas, atacam Sumy e norte da Ucrânia para dar experiência e talvez prepará-las para a possível invasão da Letônia neste verão. O exército bielorrusso provavelmente só fará alguns movimentos na fronteira, mas não vai atacar de fato porque não é muito confiável e realmente não está à altura da tarefa. Mas eles querem atrair para a atenção da OTAN, principalmente da Polônia e da Lituânia. Acredito que o verdadeiro ataque será contra a Letônia, pois suas forças são objetivamente mais fracas que as da Estônia. Eles atacariam o parceiro mais vulnerável. É nesse contexto que a OTAN terá papel importante, especialmente o exército britânico, responsável pela defesa do flanco leste. E o exército britânico está tentando avançar com drones. Existe essa 11ª Brigada que eles estão modernizando e equipando com drones. Acho que eles devem agir mais rápido. E eu escrevi um artigo recentemente na British Army Review, onde expliquei exatamente como eles precisam implementar essas reformas. Espero também poder conversar com a liderança do exército neste verão. Você pode me contar um pouco sobre essas reformas, o que você gostaria que eles fizessem? Sim, basicamente eles precisam realizar um processo de dronificação. Eu inventei esse verbo e um oficial do exército britânico disse: "Ah, isso é muito legal. Por que você não começa a usá-lo?" Quais são as palavras do ano? Sim, então a dronificação é basicamente um processo durante o qual você introduz drones em tudo o que seu exército, sua marinha e força aérea fazem. E para isso, é sempre melhor ter algum tipo de órgão responsável por isso, porque a inércia institucional de grandes organizações vai impedir que elas realizem essas reformas com rapidez suficiente. A dronificação terá que ocorrer de baixo para cima, como na Ucrânia e Rússia, e também de cima para baixo. Então, de baixo para cima, a dronificação na prática significaria permitir que suas brigadas e divisões experimentem drones e tenham acesso direto ao mercado de drones semelhante ao Brave One. Assim, eles podem dizer: ok, precisamos de tais e tais drones, dentro, é claro, dos limites estabelecidos da sua autonomia.
E assim, por meio dessa experimentação, eles pelo menos ganhariam alguma experiência prática com drones. Não só as unidades da linha de frente, mas também as logísticas e de evacuação médica mudaram muito. A forma como você faz a logística para trazer suprimentos e retirar os feridos realmente mudou. Então, a dronificação de cima para baixo envolveria a criação de algum equivalente de forças de sistemas não tripulados como um ramo separado do seu exército ou apenas das forças armadas em geral. O que você acha de Trump? Porque ele acabou de alocar, o que me vem à mente é 48 bilhões, mas foi, acho que por aí. 56 bilhões, obrigado, para o que teorizamos há alguns vídeos atrás, que seria uma força de drones. Estou passando meu recado para o líder, para o Pentágono. E meu livro, espero, já foi passado para o número 3 do Pentágono através dos meus contatos. E espero que eles estejam fazendo isso. Mas eu não sei como, eu não tenho acesso a isso. Eu posso tratar a mente deles, mas sou muito cauteloso com isso. Então, porque durante essas grandes transições de uma geração de tecnologias militares para outra, ninguém realmente sabe o que fazer. E assim, eles podem alocar o orçamento da maneira errada. Por exemplo, eles podem focar só em drones grandes, enquanto a maior parte da destruição na Ucrânia ocorre nas linhas de frente. Então, eu acho que eles podem estar negligenciando drones táticos, FPVs menores e comprando sistemas grandes como o Predator ou o Reaper. E eu só estou preocupado que se o dinheiro for apenas para grandes fabricantes de drones grandes, eles não serão competitivos com os chineses no nível tático. E, por exemplo, os chineses podem atacá-los com enxames de drones marítimos que vão lançar drones aéreos, que vão atacar alvos em terra, por exemplo. E eles estão preparados para isso? Eu não sei. Primeiro é essencial criar a estrutura e depois alocar recursos. Vejo que estão alocando recursos, mas não sei se tem a estrutura adequada. É preciso ter uma estrutura flexível, pois não sabemos quais drones serão necessários. E eu realmente me preocupo que esse sistema esteja sob segredo absoluto e não tenha sido analisado por analistas militares ou jornalistas. E aí eles aparecem e dizem: ok, compramos tipo 1000 Reapers e eles são derrubados em, sei lá, 5 dias. Eu não consigo lembrar exatamente quanto custa um Reaper, mas por 56 bilhões. E se você pegar esse valor e alocar para drones, me pareceria muito tolo não pegar, sei lá, você consegue imaginar o que o setor privado poderia fazer com, tipo, não o setor privado tradicional, mas o setor privado pequeno e inovador poderia fazer com uns 10 bilhões. A inovação seria simplesmente incrível. Os Estados Unidos de fato possuem recursos que Ucrânia e Rússia, à primeira vista, não têm. Dinheiro não é tudo, pois a Rússia tem 10 vezes mais dinheiro que a Ucrânia, mas os ucranianos o superaram com inteligência. Se os Estados Unidos têm 10 vezes mais orçamento que a China, e a China usar seu orçamento de forma inteligente, e os Estados Unidos ignoram os drones táticos, ou não presta atenção suficiente às frequências ou aos links de comunicação, isso pode causar problemas. Então eu acho que os Estados Unidos, o que eu recomendaria a eles é serem mais abertos, não sobre os produtos específicos, mas sobre a estrutura geral que estão criando e deixar que outros forneçam feedback para eles. Eu posso fornecer feedback para eles, por exemplo. Não sei se na Ucrânia existe uma frase como em inglês: a necessidade é a mãe da invenção. E eu sinto que você pode jogar tanto dinheiro quanto quiser em algo, mas se você tem menos dinheiro e uma necessidade realmente urgente de drones baratos, isso é uma situação realmente ruim. Fico muito preocupado quando Trump afirma que a América não precisa da Ucrânia, pois China e Rússia não vão ajudar os Estados Unidos com drones. E existem basicamente 2 países que têm muita experiência e conhecimento técnico e tecnológico em drones, em guerra com drones. São a Ucrânia e a Rússia. Rússia não vai ajudar os Estados Unidos tão cedo, enquanto a Ucrânia está pronta para ajudar. Por que tentam reinventar a roda e afastar os ucranianos? Apenas trabalhem conosco. Eu não quero dizer que é ego, mas parece que ninguém conseguiu igualar o poder militar dos Estados Unidos por muito tempo. Acho que deve ser difícil, como presidente e líder das Forças Armadas, admitir que esses caras fazem melhor que a gente. Talvez a gente devesse aprender alguma coisa, já que por 70 anos os Estados Unidos basicamente lideraram militarmente.
Se você olhar para a história, o exército francês era o mais forte nas décadas de 1920 e 1930. Veja o que a Wehrmacht fez com eles em 1940. Não foi porque eram melhores. Na verdade, os franceses tinham tanques superiores. E de acordo com o general Guderian, que era coronel na época, ele disse que eles também tinham tanques de melhor qualidade, os tanques franceses. Mas por que eles perderam? Porque os alemães inovaram no uso operacional dos tanques. Eles concentraram todos, enquanto os franceses os dispersaram como apoio à infantaria nas divisões de infantaria. E é aqui que a verdadeira inovação importa, e o conhecimento faz diferença. Porque se os Estados Unidos produzirem todos esses drones, mas não souberem como estruturá-los ou implantá-los de forma eficaz, o inimigo pode simplesmente, por exemplo, concentrar os deles em pontos críticos ou apenas usar outros métodos para compensar a superioridade numérica. Me parece estranho que os Estados Unidos não busquem algo parecido com o que vimos os países do Oriente Médio fazerem, tipo, ok, vocês sabem muito sobre drones, nós temos muito dinheiro. Que tal nos ensinarem sobre drones e a gente paga, assim vocês fabricam mais drones para combater quem ninguém gosta? É só isso. E sabe, eu não gosto de todo mundo com quem eu trabalho. Não, tudo bem. O mesmo conselho para você. Mas falo de Trump e Zelensky, que parecem ter certa animosidade pessoal. Sim, mas atende aos interesses estratégicos dos dois países cooperarem. Acho que faz sentido para eles, se não quiserem lidar pessoalmente, podem delegar isso a profissionais que vão organizar essas coisas. Mas se você não gosta de alguém, simplesmente delegue para outra pessoa. Faça o que tem que ser feito, faça o que tem que ser feito. Realmente parece estranho. Vocês não precisam ser amigos, só fazer negócios, e este parece importante. Você mencionou a Letônia e a OTAN, possível acionamento do artigo 5, esse tipo de coisa. E neste verão? Sim, neste verão. Putin sabe que o exército britânico e outros já passam por essa dronização, mesmo que não oficialmente, ou planejam isso em breve. E a janela de oportunidade dele, enquanto a Rússia tem a tecnologia das forças de sistemas não tripulados e o Ocidente ainda está atrás nesse aspecto. E se essa tecnologia é responsável por 80% a 90% de todas as baixas e perdas no campo de batalha, por que não usar sua vantagem comparativa nesse aspecto enquanto a janela de oportunidade durar? E então, do ponto de vista militar, faz sentido para eles lançarem essa invasão. E a lógica aqui é que eles estão usando uma abordagem indireta. Primeiro, você derrota os europeus e depois os obriga a cortar a ajuda, especialmente a financeira, à Ucrânia, como os 90 bilhões de dólares ou euros recentemente destinados. E se o dinheiro parar de chegar à Ucrânia, então a Ucrânia está perdida, porque a Ucrânia não tem recursos para sustentar a luta sozinha. Então você acha que isso não é zona cinzenta, não é cibernético, não é, nossos drones cruzaram a fronteira por engano e caíram em um campo. Você acha que eles podem usar alguns métodos híbridos no começo, especialmente para dar início, mas o principal poder de ataque provavelmente virá das forças de drones russas. Eles devem concentrar as melhores forças, como Rubicon, Sudinidian e outras. E para rapidamente sobrecarregar os sistemas antidrones da OTAN e seus operadores de drones. E então, eles podem fazer o que quiserem. Eles tentarão fazer isso rapidamente. Então, para sobrecarregar a OTAN, antes mesmo que eles pensem em usar armas nucleares ou qualquer outra opção, ou tenham tempo de trazer o segundo e o terceiro escalões para lutar na Europa. Acho que eles tentarão fazer isso rápido. Isso depende do Putin. Ninguém sabe, pois ele adia decisões até o último momento. Tenho certeza de que ele planeja invadir e está seguindo com isso. Mas se ele der a aprovação final, claro, caso haja grande avanço na Ucrânia, pode mudar de ideia. Então eu acho que a Ucrânia pode salvar a Europa um dia. Se já não salvou, quero dizer, você mencionou a ideia de Putin ou da Rússia invadirem a Letônia e então usou a palavra derrotar para derrotar a Europa, para cortar o financiamento para a Ucrânia. Eu diria que Putin nem conseguiu se sair muito bem na Ucrânia. Mesmo com as forças da Europa sendo super desarticuladas e despreparadas. E vamos até tirar os Estados Unidos da equação e dizer que Trump não responde ao artigo 5.
É plausível imaginar a Rússia derrotando a Europa a ponto de impor pressão financeira e dizer acabou o dinheiro? Eu vi que houve uma cobertura no seu canal sobre alguns dos exercícios recentes envolvendo um batalhão mecanizado, um batalhão da OTAN contra uma dúzia de operadores de drones ucranianos do, acho que, Achilles Drone Group. Então, o que estou tentando dizer é que se um punhado, literalmente um punhado, tipo uma seção de operadores de drones ucranianos, consegue destruir um batalhão mecanizado inteiro em 1 ou 2 dias. Tipo, o que você acha que acontece se a Rússia concentrar 20 mil operadores de drones contra algumas brigadas ali? O que estou dizendo é que a guerra mudou. E o que realmente importa não é quantos tanques ou aeronaves você tem, mas quantos sistemas de drones e antidrones você possui. E a Rússia realmente lidera a OTAN por uma grande margem nesse aspecto. Então, a única esperança para a OTAN, eu acho, seria posicionar algumas forças de drones ucranianas, talvez na Letônia, ou fazer com que elas treinassem as capacidades locais até um nível suficiente. Como você se sentiria? Isso parece bom para a Europa, mas retirar operadores de drones da Ucrânia pode enfraquecê-la. Sim e não, porque isso realmente distribui o risco. Se a Rússia derrotar os países bálticos e, por exemplo, a Polônia, já que os tanques que a Polônia compra hoje são inúteis no campo de batalha moderno e serão rapidamente destruídos. Então, mesmo 1000 tanques não são páreo para as forças avançadas de drones russos. Por isso, acho que faz sentido para os ucranianos. Sim, eu vejo isso como uma espécie de confronto, um confronto mais amplo. E aqui a Rússia diz: ok, aqui está o ponto fraco da Ucrânia. Por mais estranho que possa parecer à primeira vista, é a OTAN. O ponto fraco, tipo, é pequeno, não tem profundidade estratégica, são apenas algumas centenas de quilômetros. Se você atingir ali, no ponto fraco deles, e então flanquear a Ucrânia por esse caminho, isolando-a da Polônia, até fisicamente. E se a Ucrânia enviar algumas de suas tropas para cobrir a parte fraca, faz sentido. Tipo os 300 espartanos que foram usados para parar a invasão persa. É só que eu concordo de certa forma, mas é uma afirmação e tanto dizer que a Rússia não pode vencer a Ucrânia. A Rússia teme os operadores de drones ucranianos. Verdade. Então você acha que a Rússia está tão à frente em termos de drones e que a OTAN está tão atrás que eles não poderiam enfrentar a Rússia realisticamente com seus drones? Sim, eu acho que a Rússia não tem medo do poder aéreo da OTAN. Vou explicar o porquê. Eles só precisam conseguir criar isso. Uma bolha de negação aérea por tempo suficiente para proteger operadores de drones. E é só disso que eles precisam, de alguns dias, e então eles vão avançar pelos países bálticos. O único fator de dissuasão que eles realmente temem é se a Ucrânia enviar uma grande brigada de drones para proteger os bálticos e tornar isso oficial nas notícias. Isso pode funcionar como dissuasão, talvez nem precisem lutar. Mas eu acho que deveria ser anunciado, e na prática, que uma brigada ucraniana ou parte dela seja de fato enviada para lá. Pode não ser bom politicamente para Zelensky, porque ele é uma pessoa muito preocupada com a própria imagem. Ele se preocupa com a aparência disso, mas falo como analista e conselheiro militar. Estou dizendo do ponto de vista militar. Faz sentido proteger seus pontos fracos, pontos frágeis por onde o inimigo pode romper. Hoje, o ponto vulnerável são os países bálticos, pois a frente ucraniana está firme. Mas os bálticos são o ponto vulnerável. E se eles tomarem os países bálticos e invadirem a Polônia, então a Europa pode querer fazer um acordo com a Rússia que deixará a Ucrânia sem os meios financeiros para continuar a guerra. Então você está pensando em pressão suficiente sobre a OTAN ou a Europa. E aí isso já seria suficiente para criar a situação de não ter mais dinheiro. Então não se trata necessariamente de pressão. Bom, por exemplo, isso seria em um cenário. Não é irrealista se os países bálticos forem invadidos em uma semana, depois grande parte da Polônia também, e todos os tanques poloneses destruídos. Os generais poloneses parecem se preparar para a guerra passada, pensando em lutar como nos anos 80. Então eu acho que alguns países europeus, como a da Alemanha, vão exercer pressão política.
O vermelho indica que partidos tradicionais alemães não vão bem. Se isso ocorrer, o AfD pode propor acordo com a Rússia. Nós vamos abandonar os ucranianos e não teremos mais problemas com a Rússia, que pode até deixar partes da Polônia como gesto de boa vontade. Mas eles podem permanecer na Letônia, Lituânia e Estônia, só para garantir a própria segurança. Então, o que estou tentando dizer é que o Ocidente realmente precisa acordar para a revolução dos drones e precisa usar a Ucrânia o máximo possível. E precisa usá-los agora. Tipo, amanhã mesmo, literalmente. Antes, gostaria de falar sobre contramedidas para drones. Nuclear nem merece discussão. A Rússia, com poder nuclear, pressiona uma potência da OTAN, protegida pelo guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. Isso nunca vai acontecer, sempre será uma guerra convencional. Sempre existe a possibilidade de uso de armas nucleares em uma guerra total armada entre a OTAN e a Rússia. Mas a Rússia está apostando que vai tentar usar alguns métodos híbridos primeiro. E quando partir para uma ofensiva total, será em grande escala. Vamos tentar sobrecarregar os países, especialmente o flanco leste da OTAN, concentrando forças de drones e agindo rapidamente antes que possam reagir. E eles vão apoiar isso com alguma chantagem nuclear, como no início da guerra da invasão da Ucrânia. Putin afirmou que, caso haja interferência, insinuou o uso de armas nucleares. Então, a posição dos Estados Unidos ainda está indefinida. Esse é outro motivo pelo qual eles gostariam de fazer isso o quanto antes. Então, a posição é: os Estados Unidos estão envolvidos no conflito com o Irã. Talvez eles não tenham coragem de usar armas nucleares contra a Rússia ou demorem para considerar essa opção. Então, a Rússia vai apostar em forças avassaladoras de drones e em uma espécie de campanha relâmpago, como um ataque massivo de drones para terminar tudo rapidamente e lançar um ultimato à União Europeia para que pare de ajudar a Ucrânia. E então, se a Ucrânia vacilar, na verdade é o único país que pode parar a invasão russa. Depois disso, a Rússia poderá agir livremente na Europa, já que ela ficará sem forças de drones por um tempo. Então, se a Ucrânia for derrotada por falta de ajuda financeira, a Rússia pode criar sua própria esfera de influência nos países do leste ou até mesmo na Alemanha, se o AfD chegar ao poder. Então estamos vivendo tempos interessantes, como diz o provérbio chinês, mas não de uma forma boa. Eu entendo o argumento de dizer que agora é a hora para a Rússia, porque com Trump você não sabe o que pode acontecer. A Europa está fraca. Gostamos de transformar tudo em drones. Era essa a palavra? Essa é nova. Incluirei dronificar no meu vocabulário. A Europa está passando pela dronificação ou começando a passar, espero. Não existe também o argumento de que a Rússia está sobrecarregada? Porque eles estão colocando tudo o que tem. E eu não tenho certeza sobre a capacidade deles de fabricar drones, mas eu estava lendo sobre como a conscrição e a incorporação de pessoal está em um ritmo menor do que o número de baixas que eles estão tendo. Não há também o argumento de que a Rússia está fraca e atacar a França seria um erro histórico. Nessas situações, eles não se saíram bem. Sim, é um risco. E isso é algo que o Ministério da Defesa russo, o Estado-Maior deles e o Putin certamente estão cientes. Mas na guerra, muitas vezes compensa fazer o inesperado. E a boa ideia, do ponto de vista deles, com ofensiva relâmpago com drones, é que você pode concentrar e reunir seus operadores de drones secretamente. Se você concentrar forças como tanques, artilharia, blindados e aeronaves de forma convencional, o inimigo detectará facilmente por satélites e sensores convencionais. Mas se eles enviarem, por exemplo, 10.000 operadores de drones e os dispersarem, podem usar carros civis para transportá-los, etc. É realmente difícil descobrir essa concentração de forças. Eles podem abrir mão da concentração de artilharia, blindados e poder aéreo para aumentar o fator surpresa nesse caso. Vou dizer, tudo bem, não usaremos equipamentos convencionais, só concentraremos nossas unidades de guerra eletrônica, antidrone e de drones. É aí que importa, pois, por exemplo, se acordarmos amanhã com a notícia de que a Rússia atacou a Letônia e avançou 50 quilômetros, ok? Haveria pânico nas ruas,
com pessoas tentando pegar o trem para a Europa Ocidental em toda a Europa Oriental, especialmente na Polônia e possivelmente na República Tcheca. Porque assim, eles vão desalojar o inimigo tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, por causa do elemento surpresa, e justamente porque a OTAN não espera que a Rússia abra uma segunda frente, eles podem querer tentar isso. Então, ninguém sabe ao certo. Acho que a OTAN deve estar preparada, especialmente as forças destacadas. Elas precisam manter seus drones prontos, pois estão tentando criar uma barreira de drones. Mas eu acho que, de acordo com estimativas oficiais, ela só vai estar pronta em 2027. É exatamente por isso que é do interesse militar russo atacar agora. Eu acho que, independentemente de onde a Rússia esteja e se a Rússia está pronta para uma segunda frente ou algo assim, a OTAN ainda precisa se preparar. Sim, com certeza, isso atuará como fator de dissuasão. Se a Rússia perceber que eles não são o ponto fraco do confronto com o Ocidente, a Rússia pode decidir que não é um bom momento. Porque Putin, por outro lado, apesar de parecer um cara maluco, ele é muito avesso ao risco. Então ele atacou a Ucrânia justamente porque achou que era um alvo fraco. Estou preocupado que ele esteja recebendo relatórios de que a OTAN é um alvo fraco agora, especialmente o flanco leste. Ai, meu Deus. Lá vamos nós. Então estamos realmente preocupados com isso. E essas guerras no Irã, o Estreito do Irã, tudo isso aumenta a incerteza e os riscos econômicos. E se isso coincidir com uma campanha na Europa Oriental, nossos mercados vão entrar em pânico. A Rússia espera obter concessões políticas e a suspensão da ajuda militar, que é o que precisa, talvez queira parte da Estônia. Mas você acha que é mais por querer uma parte da Estônia ou eles só querem cutucar a OTAN e ver o que acontece? Eu acho que eles querem toda a Estônia, na verdade. Porque a Estônia está realmente irritando eles, porque tem se aproximado do Ocidente. E eu acho que o objetivo político deles é tornar a Rússia grande novamente. Podemos dizer isso. Como retomar as esferas de influência que possuíam na Europa Oriental. Então a Estônia pode ser independente no papel, mas se a Rússia controla as eleições e instala, como todos os países do leste europeu eram tecnicamente independentes, enquanto na verdade faziam parte do Pacto de Varsóvia e a Tchecoslováquia descobriu que não podia fazer muita coisa em 1968 e em 1957 acho que a mesma coisa aconteceu na Hungria. Então, não sei como eles querem estruturar isso, mas eles querem sua influência de volta e querem toda a Ucrânia. Com certeza. O quanto você acha que isso é motivado por Putin? Porque parece que quando você fala, eles querem isso de volta, querem a influência de volta, parece meio que um cara com saudade dos velhos tempos. Isso não é algo que eu não sinto que seja uma decisão que um país toma. Parece uma decisão que um homem está tomando. Você acha que Putin está realmente liderando isso? Ou você acha que é mais do que isso? Ou é isso mesmo? Sim, certamente. O poder absoluto corrompe absolutamente. Acredito que no início ele tentou trabalhar com o Ocidente e tornar a Rússia grande novamente de forma diplomática. Mas agora ele ficou isolado durante a pandemia de Covid. Ele estava sentado em seu bunker e foi influenciado pelos irmãos Kovalchuk e outros linha dura. E precisamos entender que ele é um ex-agente da KGB e foi doutrinado com o marxismo-leninismo, que depois se transformou de alguma forma na cabeça dele no blá 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 da Rússia. Eu não sei como isso coincide, mas porque marxistas e leninistas eram cosmopolitas por natureza e não nacionalistas. De algum modo, isso se juntou à ideia de que a Rússia é oprimida há séculos pelo Ocidente, que sempre quis destruí-la e foi contra ela. E essa narrativa tem sido usada pelos canais oficiais na TV russa há mais de 20 anos. Então, uma grande parte da população foi doutrinada. E se olharmos para exemplos anteriores de coisas assim acontecendo na Europa, como durante o período nazista, a maioria das pessoas, eu acho, na Alemanha realmente apoiava os nazistas porque foram doutrinadas. E qualquer um que fosse contra essa ideia era colocado em um campo de concentração. E coisas semelhantes estão acontecendo na Rússia. Se o regime cair, é claro que eles vão dizer: eu sei, eu estava cego ou fui manipulado. É seguir ordens, é isso. Sim.
Mas por enquanto, eu acho que grande parte da população apoia a guerra ou pelo menos apoia o presidente. Dizem, ok, ele sabe melhor o que fazer. Você acha que isso é geral? Você acha que isso é algo em toda a Rússia ou acha que é mais uma coisa das cidades? Acho que é mais nas províncias e entre pessoas mais pobres, tipo, pessoas com menos educação, apoiam mais eles. É interessante porque eu sinto que essas são as pessoas cujas famílias tendem a sofrer, porque a Rússia não quer recrutar conscritos das cidades, ela quer recrutar pessoas das províncias, e são essas pessoas que estão morrendo, e mesmo assim eles ainda... Yeah, but that's his. São a base política dele, porque ele basicamente tentou suborná-los com essas medidas econômicas. Sim, e pagam bem para eles. Então, se você for, por exemplo, uma viúva de um soldado russo, tipo, ele costumava ser alcoólatra e costumava te bater antes, claro, você receberia um bom dinheiro pela morte dele ou receberia o salário de volta. Então não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Então, claro que pode haver algum descontentamento, mas se ele tiver os recursos e estiver pagando muito bem para esses mercenários russos, talvez seja politicamente viável para ele continuar a guerra. Mas eu realmente não acho isso. Ele precisa recrutar um enorme exército de conscritos, porque se o ministro da defesa dele for inteligente o suficiente, ele vai focar em drones e no poder dos drones, e você não precisa de tantos conscritos para isso. Você só precisa de talvez uns 100 mil operadores. Você disse se eles forem inteligentes o suficiente, mas muitos russos estão morrendo. Ninguém liga na Rússia. Literalmente, eu gostaria. O ilusionista disse que um dos erros que cometeu foi pensar que, quando os russos começassem a voltar em sacos mortuários, basicamente a população russa deixaria de apoiar a guerra. Historicamente, a Rússia sempre foi muito resiliente diante de baixas. Por quê? Você acha que é simplesmente uma questão cultural? Porque, quero dizer, como você disse, historicamente tem sido como ondas humanas. Eu me lembro de ter lido um livro, e é assim, um soldado cai, o cara atrás dele não tem uma arma. Ele pega a arma daquele soldado e continua avançando. Por quê? Porque, isso não daria certo. Eu não sei, sou do Reino Unido, sempre foi assim. Você segue aquele cara, quando ele morre, pega a arma dele e leva um tiro. E eles dizem, não, tô de boa. Acho que isso volta para a psique russa. Como Churchill costumava dizer, a Rússia é uma charada dentro de um enigma. Estou parafraseando. Envolto em alguma coisa. Envolto em alguma coisa. Então o povo russo é muito fatalista. Eles pensam que, se vão morrer, e também são muito obedientes. Acho que talvez tenha algo a ver com as influências asiáticas dos mongóis, talvez até, porque para eles, uma pessoa é apenas um recurso nos exércitos mongóis. E acho que uma atitude semelhante foi mantida até Ivan, o Terrível, Ivan, o Terrível, ou Pedro, o Grande, ou Catarina, a Grande e outros. Eles ignoram completamente isso, ou até mais tarde, em Lenin e Stalin, eles ignoram completamente o sofrimento humano e as vítimas. Para eles, o objetivo político importa mais do que os meios pelos quais ele é alcançado. Então, se 1 milhão de soldados russos morrerem, até mesmo Putin, durante uma das conferências, disse que é melhor morrer na minha guerra do que morrer de vodka, ou algo assim, foi o que ele disse. E claro, isso não seria aceito em um país civilizado como o Reino Unido. Mas na Rússia, isso nem causou estranhamento, porque todos concordam com isso. Porque na maioria das vezes, as pessoas que estão sendo recrutadas para o exército ou que vão voluntariamente assinam um contrato porque a maioria deles são kontrachnik. Eles podem assinar contratos voluntariamente em troca de dinheiro. E o acordo político entre a sociedade e a liderança na Rússia é que todas essas pessoas se inscrevem voluntariamente porque precisam do dinheiro. Fala sobre como isso pode mudar quando, por exemplo, com a falta de homens e a Rússia perdendo tantos homens, que Putin terá que começar a recrutar das cidades e da população mais educada. E que esse pode ser o ponto. Você mencionou que os caixões voltam para casa. Esse não foi o ponto que as pessoas achavam que poderia ser. Você acha que vai ser o mesmo problema quando ele recrutar essas pessoas das cidades? E no fim das contas, tudo fica bem.
Sim, no meu livro, na verdade, eu mencionei a discussão que tivemos nos círculos do alto comando no início de 2024. Qual deveria ser a estratégia? E o Sirski sempre insistia. Não vi o plano exato por ser altamente confidencial, mas o que eu ouvi de pessoas que o conhecem é que eles apostaram no desgaste e em tentar aguentar mais do que os russos, como a Ucrânia é apoiada por enormes recursos do Ocidente, e eles achavam que esse apoio seria para sempre. E de alguma forma, os russos ficariam sem soldados ou recursos. E eu achei que isso é uma grande falácia. E você precisa se concentrar, usar drones de forma eficaz e inovadora, como concentrar operacionalmente seus drones, fazer uma ruptura e envolver uma grande parte de um agrupamento de forças russas. Estamos falando sobre o cerco de 25 ou 100 mil soldados russos. E é aí que a Rússia será praticamente destruída e psicologicamente também abalada por esse cerco e muitos prisioneiros de guerra russos. Esse é o momento em que será possível propor alguma negociação, como negociar a partir de uma posição de força. Mas, infelizmente, as forças de drones continuaram dispersas, praticamente de forma igual. Não houve concentração. Mais tarde, eles começaram a concentrá-los em menor escala na região de Kursk, e isso teve algum impacto positivo. Eu também expliquei isso no meu livro. E atualmente, eles começaram a concentrar e criar grandes formações de drones. No início de 2024, sugeri criar uma brigada conjunta, que poderiam ser formadas por uma mesma pessoa criativa. Disse, usem ele. Acho que comentamos isso naquela época. Para formar, em 2 meses, você pode formar uma brigada de drones. E eles só disseram, tudo bem, por enquanto, estamos satisfeitos com uma companhia de drones por brigada. E então, tudo bem, vamos formar um batalhão com eles. E depois, tudo bem, vocês têm brigadas, e agora veem que a sua brigada está realmente boa. Mas perderam essa vantagem pioneira porque os russos ficam sempre atrás. Por isso, precisam aumentar radicalmente suas capacidades de drones. Você acha que eles vão ouvir? Espero que sim. Estou tentando convencê-los. Eles estão fazendo alguma coisa. Eles sempre fazem alguma coisa, mas não tudo. E eles meio que se intrometem, tipo, eu apresento alguns planos, por exemplo, e eles meio que tentam melhorá-los. O Estado-Maior e Sirski. E sempre acaba piorando, deixa o plano pior. Por exemplo, posso dizer isso porque essa operação já está quase concluída. Tipo, o Halaipola, eu disse, falei para eles se concentrarem no assalto perto de Timerívica, naquela faixa de 10 a 20 quilômetros de frente. Mas por algum motivo, Sirski decidiu atacar numa frente de 100 quilômetros. E isso realmente dispersou demais as forças de drones. E não houve, e eles quase conseguiram passar, na verdade, mesmo com essa ideia não muito boa de ampliar demais a frente de ataque. Eles quase conseguiram passar. Talvez da próxima vez eles escutem mais o que eu digo. Tudo isso é muito incomum. Quer dizer, não é tão fora do comum assim. Onde estão os drones e robôs terrestres? Por que não usaram robôs terrestres? Eu perguntei. Está lá fora como a Rússia não conseguiu. Seu livro está lá, eles poderiam ter lido ou assistido à entrevista. O que acha que aconteceria se a Rússia usasse essa estratégia contra a Ucrânia, já que a Ucrânia não faz isso? Bem, a Ucrânia já faz isso. A primeira tentativa de blitz de drones ocorreu na operação de Kursk, talvez em escala menor, mas já compreendiam o princípio. Eles também concentraram seus operadores de drones. Quando a Ucrânia fez isso, os russos precisaram reagir. E eles concentraram suas melhores forças, como Rubicon, e atacaram os ucranianos. A posição ucraniana em Kursk, em Sverdlikovo, por esse flanco esquerdo, e posicionaram seus operadores de drones nas elevações ali para cortar a estrada de Suja para Sumi, que era a principal artéria de suprimentos. Então, o que estou tentando dizer é que os russos já sabem disso. Os russos já sabem de tudo isso. Eles já estão criando concentrações de drones no eixo principal de avanço. E os únicos caras, e os ucranianos também sabem disso. Só os generais ocidentais não sabem disso. É por isso que meu público-alvo principal, tipo, eu vou a conferências e simpósios. No exterior, tento convencer conversando com generais e chefes de exércitos. Estou tentando dizer, tipo, levem drones a sério, criem sua própria divisão de drones. Por exemplo, sigam os exemplos ucranianos. Estamos prontos para ajudar.
E façam isso agora. Porque a Rússia, se o flanco leste da OTAN vacilar, a Ucrânia estará em grande desvantagem. Então, isso é do interesse do meu país e também é do interesse dos seus países. Tipo, precisamos trabalhar juntos e há urgência. Vocês não têm 10 anos para sair da inércia e mudar a estrutura das forças ou escrever livros brancos. É preciso agir agora, mesmo que não seja perfeito. A Europa é realmente boa em escrever livros brancos. Sobre recursos. Rússia, homens, tecnologia, drones, tudo está sendo construído. Houve comentários de que, se o apoio ocidental à Ucrânia acabasse, faltaria dinheiro para fazer drones e afins. Mas os 90 bilhões de euros foram encontrados. Expertise em drones vai para o Oriente Médio e dinheiro não rastreado retorna. Onde isso vai parar? Tipo, se essa é a nossa linha de frente, alguns homens morrem, muitos drones são destruídos. Onde vamos parar? Como isso termina? A única maneira de acabar com essa guerra rapidamente, e isso deveria ter sido feito no início de 2024, é concentrar grande parte dos seus drones, digamos 50%, 70% da capacidade de drones, em um trecho estreito da linha de frente, na hora e no local que você escolher, e atacar a posição russa mais vulnerável. Há certos pré-requisitos para um ataque relâmpago com drones. O primeiro é o elemento surpresa e o segundo, a concentração de força. Você pode concentrar suas forças. Também é necessário um terreno favorável, então você precisa ter horizontes de rádio favoráveis para posicionar suas forças. E o primeiro é atacar toda a profundidade das defesas inimigas com todos os drones. Então, alguns atingindo alvos a 20 km, outros de 20 a 100 km e até mais longe, atingindo nós logísticos e os centros de comando mais ao fundo. Então você realmente precisa fazer o ataque relâmpago com drones. Então você precisa... Só precisam seguir minhas instruções. Assim derrotam a Rússia em poucos meses. O que significa derrotar a Rússia? Significa o cerco de um agrupamento de tropas qualquer, por exemplo, 100 mil pessoas, e cercá-los com drones, criando uma zona letal de drones, tipo estabelecer posições de drones na retaguarda deles. E assim, eles não conseguem escapar e são constantemente bombardeados pelos seus drones. E então, eles começam a se render quando ficam sem suprimentos e têm muitos feridos. E quando você vê colunas de soldados russos marchando para esse cativeiro ucraniano, é quando a guerra termina. E claro, a Ucrânia precisa fazer algumas concessões aos russos, como vocês saem do Donbass, mas podem ficar com Sebastopol, por exemplo. Putin e a Rússia têm... Já são mais de 200 mil mortos confirmados, certo? Então, não sei se as pessoas vão fazer isso, mas 210 mil seria o número conservador de perdas russas. Eu entendo, a Rússia, eu entendo porque os russos ficariam chateados com isso, mas Putin está no comando e ele já perdeu mais de 200 mil compatriotas. E ele parece confortável para insistir nisso. O que 100 mil prisioneiros representam para ele em comparação com o que ele já perdeu? Você não destrói a Rússia fisicamente. Isso é impossível. Napoleão e Hitler tentaram. É preciso destruí-los psicologicamente e quebrar sua vontade de resistir. E eu acho que não há maneira mais certa de quebrar a vontade deles de resistir do que lançar um ataque de drones e destruir um dos agrupamentos de forças. E se eles não quiserem cooperar, então destrua outro agrupamento de forças. Continue o que os alemães estavam fazendo em 1941, por exemplo. Você não vai em direção a Moscou. Você limpa a Ucrânia e captura cerca de 400 mil russos. Dou condições aceitáveis a eles. Se quiserem usar armas nucleares, Estados Unidos ou Reino Unido retaliam também com armas nucleares. Então, claro, você precisa oferecer alguns termos conciliatórios, algum tipo de compromisso. Claro, sabemos que a Ucrânia venceu, mas dará alguns termos para os russos salvarem as aparências. Então não exagere, não vá até Moscou. Apenas liberte a Ucrânia e ofereça alguns bons termos para eles, algumas garantias, como a Ucrânia não vai atacar a Rússia, assine algo assim. Porque no final, eu acho que se você destruir os russos psicologicamente e eles não quiserem mais ter nada a ver com essa guerra, então seria mais fácil negociar um acordo de paz. Porque atualmente, por que Putin continua a guerra? Porque ele ainda acha que pode pegar uma parte maior da Ucrânia.
porque a liderança política ucraniana já concorda em congelar as hostilidades na linha de contato. Mas os russos, eles ainda querem, ok, nós ainda queremos todo o Donbass. Quando perceberem que continuar a guerra pode lhes custar sua parte do Donbass, adotarão outra posição nas negociações. Preocupo-me porque já falamos sobre como os russos podem ser fatalistas. Também penso no quanto Putin tem a perder se isso não sair como ele quer. É isso que me preocupa. Mas ele é mortal ou imortal? Ele tem talvez uma guarda ou algum círculo interno? Tipo, o Stalin achava que era imortal em 1953. Sim, eu sei o que aconteceu. Então, se ele realmente pressionar demais os russos, e se a Rússia ficar contra a guerra, como os russos ficaram em 1917, as condições são propícias a conflitos internos. E ele sabe disso, ele sabe disso. E se ele conseguir algum tipo de compromisso com a Ucrânia e aceitar uma derrota e terminar a guerra em termos mais ou menos aceitáveis, isso é melhor do que ele acabar enforcado em um poste. O que você acha que seria suficiente para ele aceitar? Porque você fala em derrota, mas eu não acho que ele possa aceitar isso como uma derrota. Ele precisa, porque ele precisa ser capaz de apresentar isso como uma... Provavelmente precisa mostrar isso como uma vitória ou algo similar. Ele vai dizer, eu conquistei uma grande vitória porque destruímos, sei lá, 100 mil drones ucranianos e eles destruíram nossos exércitos. Quero dizer, ele pode dizer algumas coisas idiotas. Ter um pouco de coragem, tipo só um pouco de bravata? Bem, a propaganda da TV vai dizer, bem, apoiar tudo o que ele diz. Eu digo, ok, tivemos uma grande vitória. Acabamos de deixar a Ucrânia, mas conseguimos um papel do Zelensky afirmando que a Ucrânia não nos atacará. Eles podem inventar qualquer coisa se o Putin disser. Mas sobre o psicológico dele, acho que precisamos ter um psicanalista aqui no nosso painel só para falar sobre a saúde psicológica dele e o que se passa na cabeça dele. Mas... se você derrota o inimigo psicologicamente, e se você vê que todos os ataques deles foram em vão, eles só vão perder território, homens e recursos. Vai chegar um momento em que, se toda uma sociedade for contra as guerras, Putin, pesquisas com as pessoas mostram resultados parecidos. Se ele perceber que todo mundo é contra a guerra, ele não vai querer repetir o mesmo erro de 1917. Você citou garantias, incluindo que a Ucrânia não agiria contra a Rússia. Eu não acho que a Rússia ficaria super preocupada necessariamente com isso. Mas eu acho que eles ficariam preocupados com a Ucrânia entrando na OTAN. Você acha que essa seria uma das garantias que seriam oferecidas para o Putin? Você acha que isso é realista do ponto de vista ucraniano? Bem, essa é uma questão teórica, porque até onde eu sei, nem todos os países europeus, membros da OTAN, ou mesmo os Estados Unidos, querem a Ucrânia na OTAN. Então eu realmente não entendo como isso pode ser uma moeda de negociação. Se os Estados Unidos ou a Alemanha não querem a Ucrânia, por que negociariam para que ela não entre? Isso já é um fato consumado. E claro, isso vai depender da política. Vou deixar para David Arakami decidir a redação exata da rendição russa. Definitivamente tem havido conversas sobre o fim da guerra e então a Ucrânia se tornar parte da OTAN para proteção futura. Mas como você disse... é uma questão política. Bem, como vemos, as garantias da OTAN só valem se acreditarmos que os países vão cumpri-las. Se você olhar o artigo 5, a redação exata é que eles vão considerar medidas para ajudar o país. Não diz que vamos entrar em guerra imediatamente. E por isso, não sabemos qual será a posição da Turquia, qual será exatamente a posição dos Estados Unidos, né? Digamos, ok, nós apoiamos vocês moralmente. Nós damos a vocês apenas o valor do papel em que estão escritas. Estou enganado em pensar que, quando a Ucrânia abriu mão de seus mísseis nucleares para devolvê-los aos russos, esses mísseis estavam estacionados na Ucrânia? Penso que havia um tratado de proteção. Às vezes, só valem o papel em que estão escritos. Sim, exatamente, exatamente. Então a única coisa que realmente vai garantir que esse conflito não volte a acontecer é se a Ucrânia tiver forças armadas realmente fortes, especialmente forças de drones. Se a Ucrânia tiver as forças de drones mais fortes e já tiver derrotado a Rússia vai querer reiniciar a guerra para ser derrotada novamente? Bem, eu não tenho tanta certeza. Eles vão pensar duas vezes sobre isso.
E se ela tiver o apoio, por exemplo, em cooperação com os Estados Unidos ou países da OTAN, sem necessariamente entrar para a OTAN? Eu acho que se houver essa garantia implícita de que a Ucrânia vai ajudar os países bálticos, não sei se precisa haver um tratado específico, um tratado de defesa assinado. Não tenho certeza sobre isso. Então eu acho que a garantia mais forte, se a Ucrânia tiver forças de drones poderosas que possam proteger a Europa, essa é a melhor garantia que se pode ter. Você mencionou a liderança da Ucrânia, né, a liderança militar e também a liderança europeia e a importância de entrar na era dos drones. O que você acha se pudesse dar uma mensagem além de que é preciso promover a dronificação agora, se pudesse orientar a política europeia sobre isso, né? O que sugeriria? O problema é que o dinheiro já está sendo destinado. Por exemplo, a Alemanha está gastando muito com defesa. A Polônia está investindo enormes quantias em defesa. Mas o problema está nos generais. Eles estão sempre, ou na maioria das vezes, se preparando para a última guerra. E então, a Alemanha está comprando. Eu conversei com um general alemão aposentado de alta patente em uma conferência, tenente-general. Ele tinha ocupado altas patentes na Bundeswehr. Ele disse que eles nem têm um plano claro para comprar equipamentos convencionais, como tanques e veículos blindados. Então eles não sabiam o que fazer. E claramente, eles nem querem seguir o caminho da dronificação. Esse é o problema. Reino Unido e Estados Unidos adotam drones, mas ainda buscam a forma mais eficiente de utilizá-los. Mas países como Polônia e Alemanha ainda seguem o modo antigo, ignorando drones. Isso me preocupa. Se os poloneses continuarem apostando pesado em blindados, como fizeram com as divisões de cavalaria antes da Segunda Guerra Mundial, o destino deles pode ser o mesmo. Os alemães usaram divisões blindadas contra as divisões de cavalaria polonesas. E eles estão dizendo que se tanques forem para a batalha contra drones aéreos não tripulados e robôs terrestres, tipo, se a Rússia atacar com 10.000 robôs terrestres e 100.000 drones aéreos, os tanques serão aniquilados. Como as divisões de cavalaria... Como é que fica a defesa? Então, se a Polônia quisesse ou a Alemanha quisesse se defender contra drones, é aquele negócio de que a melhor defesa é o ataque. Construir seus próprios drones, como vemos nas frentes de batalha da Ucrânia, é isso? Ou existe alguma tecnologia que nós podemos, que deveríamos ou que a Europa deveria buscar para combater drones? Sim, então, antes da guerra do Irã, e ainda isso ainda permanece em alguns círculos militares no Ocidente e é a posição oficial dos Estados Unidos, apesar de eles já estarem fazendo algo para. Sobre a dronificação, a posição oficial é que não precisamos de drones, porque vamos encontrar algum sistema impossível de combate a drones. Eles vão destruir todos os drones, mas vamos apenas analisá-los. E, atualmente eles têm os sistemas contra drones são basicamente lasers ou impulsos de alta energia. Todos eles exigem uma grande quantidade de energia que você precisaria, de alguma forma, fornecer para a linha de frente. E essas linhas de energia seriam realmente suscetíveis a um ataque de drones. Então, os drones vão destruir os sistemas caros que deveriam destruí-los, ou vão cortar a energia deles, e sem energia eles serão inúteis. E além disso, eles são muito caros e devem continuar caros no futuro próximo. Por isso, eles não conseguem competir com as características dos drones. Desacreditação. Então, você está tentando criar algumas armas muito caras para combater os drones. E você não consegue produzi-las em quantidade suficiente. E os drones vão destruí-los, atacando em enxames. O melhor meio de combater drones são outros drones. E vemos essa abordagem na forma como a Ucrânia e a Rússia estão adotando essa estratégia. Eles estão tentando destruir, o inimigo. Drones com interceptadores próprios, ou, se forem táticos menores, são mais difíceis de interceptar. Então você pode tentar usar guerra eletrônica, mas se, por exemplo, for um drone controlado por fibra óptica, é isso. Existem diferentes abordagens para destruir um drone. Então, uma é destruir o drone no ar, por exemplo, através de ação cinética ou guerra eletrônica. Guerra eletrônica
guerra eletrônica, então você derruba o drone. Outra é localizar e destruir o operador do drone inimigo. Mas para todas essas abordagens, você precisa ter suas próprias forças de drones, porque suas próprias forças de drones serão responsáveis por proteger suas outras forças da ameaça dos drones. Então as forças de drones serão responsáveis tanto pelo combate a drones, quanto pelo uso de drones, por exemplo, para localizar e destruir operadores de drones inimigos. Você precisa ter alguns sensores que permitam chegar perto de onde se escondem os operadores inimigos de drones, e os drones são o melhor meio de conseguir isso. Porque a partir do satélite, você não consegue ver um cara escondido em uma linha de árvores ou em algum prédio. Se você tiver seu próprio drone, pode aproximá-lo da área suspeita de operadores de drones russos ou inimigos. Você precisa lutar, pois hoje os drones superam os sistemas antidrones, então é necessário ter drones próprios para enfrentar operadores, bases de lançamento e centros de controle inimigos. E é por isso que você realmente precisa ter drones para combater drones. Você não pode simplesmente esperar e torcer para que surja um sistema mágico de combate a drones e tudo volte ao normal. Isso não vai acontecer. Essa é a minha mensagem para o Bundeswehr e para o exército polonês. Vocês não podem contar apenas com orações esperando que algum milagre mágico aconteça. Vocês devem levar a sério os drones, desenvolver suas forças de drones, cooperar com a Ucrânia e agir já. Então sua mensagem seria treinamento, produção em larga escala? Sim, e com a Ucrânia. Então você... e criar a estrutura que vai permitir que vocês aprimorem os produtos de drones, porque os próprios drones serão os produtos. A coisa que voa, ela vai mudar, mas o sistema para a escola de treinamento será o mesmo. A forma como você organiza sua formação militar será a mesma. O comando e controle vai permanecer basicamente igual. Como você, Sterling, centros de dados e IA. Então você precisa estabelecer as estruturas que vão permitir incorporar a tecnologia de drones. Atualmente temos o homem que você citou. Você falou com o tenente-general da Bundeswehr, que afirmou não saber por onde começar. Sim. E na verdade ele disse que a maioria dos colegas dele não acha que os drones são importantes. Acho que até o chefe do Bundes, onde acho que ele disse: pare de falar comigo sobre drones, não aguento mais, precisamos pesquisar isso. Ele disse: pare, não fale mais comigo sobre drones. Eles preferem se esconder do problema em vez de enfrentá-lo. Eu não sei o que esses caras estão pensando. Então eu estou preocupado que bilhões, ou dezenas de bilhões de dólares, ou centenas de bilhões, vão ser gastos em armas de drones e na preparação para algum confronto blindado, como tanques. Tipo, tanque 100, por exemplo, pelo preço de um único tanque, você pode... eu não sei quanto custa um tanque, tipo de 2 milhões a 10 milhões de dólares, dependendo do tanque exato. Muitos drones, mas você pode conseguir muitos drones, tipo, mesmo se você quiser ter poder no domínio terrestre. Ok? Compre equivalentes não tripulados de tanques. Tanques não tripulados, tipo tanques pequenos que se movem sem um humano dentro deles. E que são menos visados. Porque não é só um tanque, pode ser 1000 pequenos veículos terrestres. Robôs tentando se esconder nas características do terreno e sobrecarregar o inimigo com quantidade, em vez de um tanque só que é destruído em 2 minutos. E aí o que acontece? Digamos de forma irrealista que amanhã a Europa dissesse: ótimo sim, drones são uma boa ideia. O quanto estamos atrasados? É difícil dizer, pois a maioria desses programas é classificada. Mas, pelo que parece, eles estão se preparando para 2027 para construir. E o chefe do exército britânico me disse que eles estão prontos. Criando uma barreira de drones do norte da Noruega, descendo até os Bálticos e até se estendendo para algumas partes da Romênia também. E essa parede de drones, eles disseram: na Ucrânia, a frente tem 1000 quilômetros, podendo chegar a 2000 ou mais. A Finlândia terá papel importante em outros países, mas precisa de tempo para isso, e o tempo é essencial. Há uma corrida para conseguir. Alguns países da OTAN, como a Alemanha, rejeitam totalmente o uso de drones. A Polônia afirma que precisa de drones, mas destinará 2% para eles e 98% para artilharia e blindados. E os velhos modos de lutar
E tem outro problema. Como no exército britânico, todos falam sobre os problemas de mobilização, porque só cerca de 20% da população está preparada para ser convocada para o serviço militar. Digo a eles, ok pessoal, vocês não vão mudar a sociedade que é pós-industrial e valoriza suas vidas. Eles vão fugir, vão se esconder e será preciso tirá-los das ruas à força. Em vez disso, se você fizer a robotização e a dronização, pode substituir soldados por drones. Se houver menos risco, eles podem ficar no Reino Unido e controlar os drones na Estônia, o que talvez seja melhor para eles. Também temos jogado muitos videogames. Exatamente, é como se fosse um jogo. Você fica sentado em um bunker, pode comer comida britânica, ou pode comer fish and chips na Inglaterra e matar os russos na linha de frente. Também falei sobre usar mercenários e dizer, vocês já usavam gurkas. Olha, trouxemos um motorista gurka para cá. Temos gurkas e dizemos, ok, mas vocês precisam de mais gurkas. Como os russos usam essa abordagem, não são tão estúpidos. Tentam trazer mercenários para lutar por eles e evitar conflitos internos. E o Ocidente também precisa aceitar isso. Então talvez eles aceitem. A primeira coisa vem da percepção de que você não vai colocar em campo exércitos com mais de 1 milhão de soldados. Isso é irrealista. Ninguém vai pagar por isso. E, você está preparado para ter o mesmo nível de baixas que durante as guerras mundiais? Não? Então não invista nessas capacidades. Use o dinheiro, em vez disso, para a dronificação e tecnologia da informação. E você pode ter 10% do orçamento ou 5% alocado para drones. Mesmo dos 90 bilhões de euros, fiquei surpreso ao saber que só cerca de 2% ou 2 bilhões de euros vão diretamente para drones. O restante é destinado ao pagamento de professores. Gosto de todos os professores, inclusive minha mãe, que era professora antes de se aposentar. Mas você precisa ter uma grande quantia de dinheiro reservada especificamente para drones e dronificação. Você não pode mexer nesse dinheiro. Eu sei que Zelensky quer ser popular com todos, mas sem investir nos drones, não dá para vencer os russos. Você quer transformar isso numa guerra eterna, como uma guerra de atrito? Eu não quero esperar até que o próximo governo na Alemanha mude e eles cortem toda a ajuda para a Ucrânia. Eu acho que a decisão deveria ter sido tomada. A decisão deveria ter sido tomada em 2024, mas ainda não é tarde demais para fazer isso agora. Sim, eu concordo. Acho que se a Europa percebesse isso e seguisse esse caminho. A Europa tem tanta capacidade industrial que, com apoio, produziria muitos drones rapidamente. E se eles estivessem dispostos a utilizar a experiência e o conhecimento ucranianos, sim, estou na mesma sintonia. Ilia, eu poderia falar sobre isso com você por horas. Marquei 1 hora, já se passou 1h30. Agradeço muito por ter vindo ao estúdio conversar comigo. É um verdadeiro prazer. Quero te agradecer por me convidar, porque com certeza é muito mais importante encontrar uma pessoa no estúdio. E vejo que você está fazendo um ótimo trabalho, tornando as informações sobre defesa acessíveis ao público em geral. E assim, pessoas como eu, como analistas e conselheiros militares, podem vir até você e explicar para o mundo, para a população em geral, em termos compreensíveis para todos. E para soar o alarme, porque a Rússia está se preparando, a Europa não está preparada e está dando apenas pequenos passos. Você precisa pressionar os políticos e os militares para agirem agora, buscarem a modernização e protegerem nosso modo de vida. Você é muito gentil. Nós só falamos disso para as pessoas, mas você realmente faz. Muito obrigado. Muito obrigado. O prazer é meu. Divulgue seu livro. Sim. Sim, obrigado. Desculpa. Ele tem um livro. Sim. Eu lancei este livro maravilhoso e nele escrevi tudo o que pode ser dito que não é confidencial. Como a Ucrânia criou forças de sistemas não tripulados, como eu convenci Fedorov a ir até Zelensky e realmente pedir para ele apostar alto nos drones, para colocar os drones no centro do esforço de guerra. E também há detalhes sobre algumas questões operacionais, como a ofensiva de Kursk, como eu aconselhei o alto comando a mudar o eixo do ataque 3 dias após o início da operação, etc. Tudo está neste livro.
Chama-se Rise of the Machines e já foi lançado na Amazon. Então espero que a gente coloque um link. Com certeza vamos colocar alguns links depois. Sim, eu agradeceria se você conhecesse o que eu escrevo. Maravilhoso. Obrigado. Esqueci de pedir para divulgar seu livro, mas já fizemos isso. Obrigado novamente. Obrigado. Obrigado.